Olá, turma, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês uma proposta de plano de aula para a disciplina de Geografia. O tema da minha aula será o conceito de lugar, a sala de aula e o público-alvo será os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental 1. Sobre os objetivos da aula. Será estabelecer, gradativamente, as relações espaciais topológicas, como dentro, fora, ao lado, na frente, atrás, perto e longe. Através disso, os alunos podem ter noções espaciais. Também vou procurar desenvolver a noção de lugar a partir da observação das características do espaço da sala de aula. Então, a criança ela vai observar a sua sala de aula, observar um ambiente de convivência, para assim ela ter noção do conceito de lugar. Explorar, por meio da maquete, que será um dos recursos pedagógicos, a projeção dos elementos do espaço da sala de aula. Então, ela vai ter a capacidade de observar a sala de aula e conseguir reproduzir numa escala menor através da atividade da maquete. Sobre o conteúdo programático da aula. No livro didático, exatamente no capítulo 3, o livro vai abordar o tema Um Lugar para Estudar. Nessa abordagem, o livro vai contar os vários lugares que a escola possui e as suas funções. E, especificamente no capítulo 2, ele vai falar sobre a sala de aula. Esse assunto vai ser dividido em 2 aulas, para que os alunos eles possam ter um aprendizado mais significante e que não fique algo tão cansativo para eles. Bom, no primeiro momento será trabalhado com os alunos os conceitos de lugar e de localização. Para isso, faremos uma roda de conversa na sala de aula, para que os alunos participem da construção desse conceito a partir dos seus conhecimentos espontâneos. É nesse momento que os alunos vão ser convidados a observarem os elementos que compõem a sala de aula, assim como a relação espacial topológica elementar, como eu já tinha citado anteriormente. Para avaliar a compreensão dos alunos, eles serão direcionados a realizar um desenho da sala de aula, do modo que eles observam o lugar onde estão sentados. Então, da onde eles estão sentados, eles serão orientados a desenharem a sala de aula. O que eles veem à sua esquerda, à sua direita, na sua frente e atrás. Após essa atividade, os alunos serão orientados a compartilhar seus desenhos com os colegas e observar se são iguais. Desse modo, eles perceberão que, dependendo do local que estão, é possível ver o local de uma outra perspectiva, ou seja, de ângulos diferentes. Eles vão poder trocar conhecimento e assim conseguirem chegarem a esse conceito de forma mútua, de forma que os pares vão se orientando. E para finalizar, os alunos realizarão uma atividade do livro didático que trabalha a noção relação espacial, onde terão que indicar o colega que senta à sua direita, à sua esquerda, à frente e atrás. Um pouco parecida com a atividade do desenho, porém eles vão ter que observar o colega que está em cada lado indicado no livro didático. Na aula 2 será feita a construção da maquete. Esse será o segundo momento com os alunos com esse tema. Com o auxílio do professor, eles vão construir uma maquete em sala de aula. Para isso, será solicitado alguns materiais para que eles possam trazer. Importante salientar que os materiais são materiais recicláveis e que eles podem achar isso em casa de forma fácil e acessível. E assim eles podem contribuir para o meio ambiente e que esses lixos não poluam a natureza. Os materiais necessários vão ser caixas de papelão, caixas de fósforo, pedaços de retalho, a gente pode usar giz de cera, canetinha, enfim, vai da criatividade dos alunos. Com base nos conhecimentos teóricos adquiridos na aula anterior, que no caso foi a aula 1, os alunos deverão observar a sala de aula, observar o seu ambiente, seu espaço, identificar os objetos que compõem o espaço observado. Cadeiras, mesas, quadro, estantes, prateleiras, tudo que estiver dentro do ambiente. Com a maquete finalizada, o professor irá explorar elementos como localização, por meio de deslocamento, com bonequinhos andando por dentro da própria maquete. Será promovida também a observação dos objetos do espaço, mas agora não observado na sala de aula, e sim na maquete, para que os alunos eles possam localizar a maquete dentro do seu ambiente da sala de aula. E assim eles conseguirem
perceber o conceito de proporção, o conceito de escala. A metodologia que será utilizada, como já foi citada na descrição das aulas, será uma roda de conversa e a própria maquete. Para essa aula, eu usaria algumas formas de avaliações. Os diálogos promovidos na roda de conversa, instigando a interação e o compartilhamento de opiniões, observar o modo que eles se posicionam, o modo que eles interagem, o modo que eles constroem as ideias para expor as suas opiniões. Atividade com desenho. Também eu posso observar a percepção dos elementos que compõem o espaço observado. Posso, através dessa atividade, observar se ele entendeu os conceitos, porque se ele erra o nome do amiguinho que está à sua frente ou está atrás, eu consigo entender que ele ainda não entendeu o conceito. E aí eu posso retornar, explicar novamente, até que esse aluno ele chegue à conclusão do conhecimento. Atividade do livro didático, que vai abordar a compreensão da noção de relações espaço-topológicas elementares. Então, os mesmos conceitos do desenho eu posso observar também nessa atividade do livro didático. Construção da maquete, identificação dos objetos que compõem o espaço e sua devida localização. A construção da maquete, além de promover um trabalho em equipe, ele também vai dar uma atividade prática ao que ele aprendeu sobre proporção e sobre escala. Ele vai estar fazendo na prática, vai estar exercendo a sua criatividade e assim eu vou estar observando se ele entendeu realmente o conceito de localização, se ele vai conseguir se localizar dentro da maquete, observando a sala de aula. E para essa aula, eu usei como referência bibliográfica o livro do 2º ano, Hoje é Dia de Geografia, da editora Positivo. O livro é esse daqui. Essa é a estrutura do plano de aula, é uma estrutura básica, é uma estrutura simples, mas é uma estrutura muito norteadora, onde o professor dentro da sala de aula, ele vai conseguir visualizar o seu método de ensino com muito mais eficácia. Agora eu vou mostrar para vocês o recurso didático que foi confeccionado pelos próprios alunos, que no caso é a maquete. Para o estudo da maquete, eu levantei algumas questões que devem ser respondidas em sala de aula. Como as aulas são divididas em aula 1 e aula 2, as questões a serem observadas também foram divididas. Então, para a aula 1, eu coloquei as seguintes perguntas. Que objeto você observa em sua sala de aula? Então, os alunos vão ter que observar a sala de aula e citar os objetos que estão sendo visualizados por eles. Segunda, além dos objetos, que outros elementos chamam a atenção em sua sala de aula? Como, por exemplo, cartazes, atividades colocadas na parede, portas, janelas. Então, tudo que eles podem observar dentro do ambiente da sala de aula como elemento, eles podem citar nesse momento. A terceira, você conhece alguma outra sala de aula? Então, nós vamos observar a nossa sala de aula e perguntar ao aluno se ele conhece outra sala de aula, se ele já visitou a sala de aula do amiguinho, a sala de aula do ano passado era igual à sala de aula que ele estuda esse ano, e assim que ele possa perceber que locais são diferentes. Então, que o nome sala de aula, ele se dá àquele ambiente, mas que ele não necessariamente precisa ser igual, ter a mesma localização, ter os mesmos objetos. E para a aula 2, eu levantei as seguintes perguntas. Todos os objetos que existem dentro da sala de aula foram representados na maquete? E aí, no caso, as crianças vão observar a sala de aula e vão observar a maquete. Então, vão observar se na parede do lado direito tem uma prateleira que na sala de aula tem, na maquete não foi representada. E aí, elas vão responder de acordo com a realidade. Segunda pergunta, a maquete se parece com a sua sala de aula? Então, elas vão dizer se sim ou se não, se mais ou menos, se mais para mais ou mais para menos. Isso vai dar a observação delas, do julgamento delas. Terceira, os objetos estão representados em qual tamanho? Então, é ideal que eles falem que os objetos estão representados numa proporção menor do que a realidade. Mas se eles não usarem essas palavras, se eles falarem, eles são pequenininhos, eles são em miniaturas, já vale como uma absorção do conhecimento. O professor já consegue entender que eles conseguiram captar a ideia. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a construção da maquete.
Em outro vídeo eu mostrei como que poderia ser feita a construção dessa maquete com os alunos em sala de aula, inclusive os materiais e como fazer cada um deles. Então, vou mostrar para vocês como que ficou a construção da sala de aula. Sala de aula representada numa forma de retângulo. Aqui no começo nós temos a porta. Então é importante que estejam tudo bem representado para que as crianças tenham essa noção de realidade. Aqui no final da sala de aula eles têm um cartaz com o ABC. E aqui eu coloquei. Aqui desse lado da sala de aula tem uma janela. Então a gente representou aqui também. Desse lado tem um cartaz com os numerais. Então foi representado aqui através desse adesivo. Tem uma prateleira e tem uma estante. Também tem o quadro branco e aí tem a mesa do professor. Então, qual a outra atividade que eu poderia promover? Eu coloquei aqui nas caixinhas de fósforo o nome dos alunos. Então, a atividade que eu poderia promover seria para que cada um viesse, eu chamasse, por exemplo, eu chamasse o Janderson e eu pedisse para que ele se localizasse dentro da sala de aula. Então, na frente da sala de aula, eu colocaria a maquete para que ele conseguisse se visualizar de frente à sala de aula. E eu perguntaria, poderia tirar... E eu perguntaria, Janderson, aonde você está sentado? E aí ele ia se localizar dentro da sala de aula e iria colocar a caixinha aonde ele está sentado no momento. E assim poderia fazer isso com vários outros alunos e uma forma de promover uma atividade prática, certo? Isso é opcional, mas que eu acho muito válido para que as crianças, além de participarem da construção dessa maquete, para que a gente possa entender se elas realmente estão com esse conceito topológico de frente, trás, de um lado, de outro, se ele está bem alinhado com a criança, para que ela possa então passar para outra fase de aprendizado da própria geografia, certo? Então, finalizando aqui, essa ficou a maquete e ela pode ficar até exposta em sala de aula, você utilizar para fazer mapeamento. Ela fica um recurso bem bacana para outras atividades também. Outra dica é que você pode passear na sala de aula com boneco, né? Você pode passear, eu quero ir ao fundo da sala, estou no fundo da sala, quero ficar perto da janela, coloca o bonequinho perto da janela. Vou para a saída, coloca ele perto da portinha. Me direcionando à professora, fico aqui na mesinha da professora. E assim, os alunos também podem fazer essa atividade e também podem até brincar, pode usar essa maquete como uma forma de brincadeira, né? E brincando de forma lúdica, eles vão aprendendo.